Olá, sou Eduardo Tanaka, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, e nesta videoaula vamos falar sobre a folha de pagamento do produtor rural pessoa física no e-social. Bom, você lembra desse esquema da videoaula passada? A folha de pagamento ela é feita somente dentro do e-social. Na EFD-REINF, apenas teremos informações de aquisição de produção rural. Então, a folha de pagamento é dentro desse sistema e-social. Bom, o e-social ele pode ser transmitido via web service, através de uma folha de pagamento adaptada para fazer essa transmissão, né? É um próprio software da empresa adaptada ao e-social. Ela manda essas informações para o ambiente nacional. Mas também existe o portal web do e-social. E a pessoa também pode enviar informações através do portal web. Só que o portal web, a gente tem o módulo web geral e o módulo simplificado. No módulo web geral, ele foi feito para pessoa física ou jurídica. Inclui-se também o produtor rural, pessoa física. Só que para o produtor rural, pessoa física, ele vai ser o quê? Uma solução de contingência. Ele vai usar para prestar informações que não constam nos seus sistemas. Já o segurado especial, ele tem ali à disposição um módulo simplificado pessoa física. Esse simplificado pessoa física é para o empregador doméstico ou para o segurado especial. Mas para o produtor rural pessoa física, esse módulo web geral, ele não pretende substituir os sistemas próprios da empresa. Então, é preferível que o produtor rural pessoa física ele informe através do seu sistema próprio via web service. Bom, mas vamos ver como que são as informações dentro do módulo web, que nós temos aqui as telas através deste login. Vamos entrar no módulo web do e-social, e a gente vai fazer essa demonstração para vocês e mostrar as telas agora. Bem, então estamos aqui em dados do empregador. A gente vai selecionar o tipo de empregador no qual se enquadra. Estamos aí a trabalhar produtor rural pessoa física, então nós vamos colocar aqui o código 21, empregador pessoa física. E aí venho aqui em salvar. Clico em salvar e aí o empregador foi concluído com sucesso. Se eu estou aqui no módulo simplificado pessoa física, se eu sou produtor rural pessoa física, eu venho trocar perfil módulo, coloco aqui em geral pessoa física. E agora sim estou no módulo geral pessoa física para o produtor rural pessoa física. Nós vamos trabalhar então com algumas tabelas aqui do e-social, porque essas tabelas fazem referência ao quê? Ao empregado, ao contribuinte individual, ao prestador de serviço ali, Então, olha lá, primeira tabela é a tabela do estabelecimento. Estabelecimento, você, pessoa física, qual que é o seu estabelecimento mesmo? É o CAEPF, é o número do CAEPF. Você vai cadastrar os CAEPFs que você tem como produtor rural, pessoa física ali, você vai cadastrando os CAEPFs. Legal. Como que eu faço isso? Então tá lá, tabela, você clica em estabelecimentos, clicou aqui, você já vai entrar nesta tela e vai clicar em cadastrar novo estabelecimento. Nós vamos cadastrar um estabelecimento, porque nesse caso, nesse exemplo hipotético, ele só tem um estabelecimento. Então, vai lá cadastrar um novo estabelecimento. E aí ele vai colocar tipo de inscrição, CAEPF, vai colocar o número do CAEPF dele, o início de validade do CAEPF, vai colocar
o tipo de KPF, nesse caso, ele é produtor rural, né? Informações de estabelecimento obra, quer saber o quê? O KNAI preponderante. Através do KNAI preponderante que se faz ali o cálculo da GIL-RAT, do RAT. E aí, nesse caso, ele tinha já cadastrado como cultivo de morango. E aí ele também, né, coloca lá cultivo de morango, KNAI preponderante. E aí nós temos aqui esses botões, né, deseja incluir informações de apuração de alíquota GIL-RAT, estabelecimento, não. Nesse exemplo, não, ele vai manter o GIL-RAT do KNAI preponderante. Né? Tem algum processo administrativo judicial relativo à alíquota RAT, relativo ao FAP? Nesse exemplo hipotético, não. Então, deixamos aqui, respondemos com um não, e a gente vem aqui em salvar. A gente vem salvar e o estabelecimento ele está aí incluído com sucesso. Tá aqui dá essa mensagem, né? E aqui está o nosso estabelecimento, número do KEPF que você incluiu, né? Início de validade e as informações que você colocou nesse cadastro. Agora a gente vai trabalhar com a tabela de rubricas. A tabela de rubricas, ela vai fazer referências, né? Então, ela vai ajudar, ela vai fazer o quê? Vai ajudar no cálculo, o que você considera parcela integrante ou não integrante do salário de contribuição, por exemplo, né? O que é base de incidência de imposto de renda ou não é. Então, é na tabela de rubricas que você vai trabalhar com as informações. Por isso, a recomendação é que essa tabela de rubricas seja feita por um profissional qualificado, um contador, por exemplo, né? Ele que entende de tributação, ele que vai poder ajudar a construir essa tabela de rubricas, tá? Muito bem. E aí, nós estamos de novo aqui, né, em tabelas, e aí eu venho aqui, clico rubricas. Nós vamos fazer duas rubricas, uma rubrica de salário e outra do desconto da Previdência Social, né? Então tá lá, primeira rubrica, eu venho aqui, cadastrar nova rubrica, eu vou cadastrar a primeira rubrica salários, e aqui eu vou colocar um código, né? O código que a pessoa quiser, coloca o código 1001, o código que você inventar, né? Coloquei o código, início da validade, né? E aqui, qual que é a minha tabela? Se eu tenho uma tabela só, posso colocar tabela 1, tabela A, vou colocar aqui tabela A. Então, eu sei que o código para salário vai ser 1, que eu quis chamar de 1, e o código para tabela, eu vou chamar de tabela A, né? E aqui eu dou a descrição, informações da rubrica. A descrição aqui é salário. E a natureza de rubrica eu vou procurar, né? O código de natureza de rubrica. Está lá o código 1000, salário, vencimento, soldo. Beleza. Tipo de rubrica. O que é? Um vencimento, é um desconto, é informativa dedutora. Nesse caso, é um vencimento, salário é um vencimento, né? Eu clico aqui em vencimento. E aí eu vou preencher aqui, né? Por isso que é importante que quem for preencher entenda de tributação, né? Para fazer esse preenchimento correto. E nesse exemplo hipotético eu coloquei, né? Eu tributo, obviamente, ali, né, a Previdência Social é base de cálculo, Imposto de Renda é base de cálculo, né? E FGTS também é base de cálculo. A gente sabe que salário é base de cálculo desses três tributos aqui da Imposto de Renda, da Contribuição Previdenciária e também do FGTS. Muito bem. E aí, feito isso, né, eu venho aqui em salvar. Quando eu clico em salvar, o que ele vai falar? Beleza, a rubrica foi incluída com sucesso. Está aqui, né? Olha, a descrição é salário, a natureza vem da tabela do social, né? E as incidências aqui, né? Eu posso a qualquer momento alterar, posso excluir também, se não concordar, vou excluir, eu fiz errado, né? Ou vou alterar, eu posso fazer isso enquanto eu não fechar, né? Enquanto eu não encerrar. Legal. Agora eu vou incluir outra rubrica, que é a rubrica 2,
o desconto de contribuição previdenciária. E na tabela de rubrica, de natureza de rubrica, está lá 9.201, contribuição previdenciária. Eu coloquei, de novo, ele faz parte de uma mesma tabela de rubrica, que é a tabela A, né, que nomeei como tabela A, quando eu fiz a rubrica de salários. Né? Tipo de rubrica, nesse caso, contribuição previdenciária, um desconto. Né? E aqui as incidências. Beleza. E aí criei da mesma forma. Então eu tenho a minha tabela de rubrica criada com essas duas aí, que é o salário e a contribuição previdenciária que eu descontei ali do meu empregado. Certo? A próxima é lotação tributária. Não tem nada a ver com estabelecimento. Pode até coincidir, mas lotação tributária é um conceito eminentemente tributário para o sistema poder calcular o que? Os terceiros, né? Como é o caso do INCRA, salário educação. Então, eu vou colocar o quê? Tem que indicar qual que é o código FPAS, quais são as outras entidades e fundos. Como que eu faço isso? Vou lá de novo, tabelas, lotações tributárias, né? E aqui eu dou o nome que eu quiser, coloco aqui, eu nomeei como código 1, início da validade, e aí eu vou procurar aqui tipo de lotação. Nesse caso aqui, né? Classificação de atividade econômica, obra própria, construção civil, pessoa física. 21, nesse exemplo hipotético. E aí eu coloquei o FPAS do produtor rural, pessoa física, né? Quando ele recolhe sobre a comercialização e produção rural. O FPAS é o 604 e o código terceiro 0003. Muito bem. Então, lembrando que quando você está montando essa tabela, se a apuração da contribuição previdenciária for sobre a comercialização, FPAS 604, código terceiro 0003. Já quando a apuração sobre a folha de pagamento, é o FPS 787, código terceiro 0003. Muito bem. Legal. Olha, vamos admitir agora, né? Vamos admitir um empregado. Então, vem aqui cadastrar, admitir. Eu estou alimentando o meu sistema social aqui. Eu coloquei o CPF do empregado, a data de nascimento, está lá o nome que o sistema puxa, a data de admissão, o grupo, né, eu optei nesse exemplo hipotético, empregado, trabalhador, né, empregado e trabalhador, temporário, tipo de categoria o 101, empregado geral, inclusive empregado público, administração direta, então é um empregado, né, tranquilo, e o registro que nós estamos a fazer é sobre admissão. Vamos continuar, então, esse registro de empregado, que nós temos vários dados dele. Olha aqui, né? Então, nós temos a identificação desse trabalhador, desse meu empregado, sexo, raça, estado civil, grau de instrução, nome social, se for o caso, data de nascimento, país do nascimento, país da nacionalidade, endereço completo ali, relação de dependentes. Nesse nosso exemplo hipotético, não há dependente, mas se tivesse, colocaria aqui os dependentes desse produtor rural pessoa física e vou dando a tecla continuar. E aqui os dados contratuais, né? O tipo de admissão, a matrícula desse meu empregado. É o meu primeiro empregado, eu coloco lá matrícula 1. O regime trabalhista, ele é seletista, né? Ele é um empregado, seletista, categoria 101. Regime geral da Previdência Social, né? E aqui você, lógico, você vai preencher conforme for o caso, né? A data de admissão, tipo de admissão, indicativo de admissão. E aqui, regime jornada do empregado. Regime jornada do empregado, nesse caso, submetido ao horário de trabalho. Né? Trabalho rural. Mês da data base, coloquei aqui agosto, nesse exemplo hipotético.
e eu vou identificar o cargo e função, se fosse o caso. Aqui eu coloquei o cargo trabalhador agropecuário e a CBO, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupação. Essa classificação, nós temos aqui uma tabela imensa, né? Nesse caso, é um trabalhador agropecuário em geral. Beleza, vou dando continuidade e agora vou registrar o quê? A remuneração, isso é importante, né? Eu coloco lá o salário base, unidade de pagamento, se você paga por mês, paga por dia, paga por semana, por quinzena, nesse exemplo hipotético, por mês. A duração do contrato, nesse caso, é prazo indeterminado, né? O local de trabalho, também eu tenho que colocar aqui. Qual que é o local de trabalho? É o endereço? Não, é um KIPF que você tem registrado. Nesse exemplo aqui, eu coloquei nesse KIPF aqui, o 0001, por exemplo, né? Aqui, horário contratual. E trabalha quantas horas semanais? Então, você vê todas as informações do contrato de trabalho, elas vêm para cá, né? Contratual, jornada com horário de trabalho, horário diário fixo e folga fixa, né? Se é tempo parcial, não é. Nesse caso, não é contrato de tempo parcial. A descrição da jornada semanal, olha, é das 8 às 17, com uma hora de almoço, de segunda a sexta, né? Nesse exemplo hipotético. Legal, cadastrei aqui, né? Coloquei todos os dados e clico em salvar. Quando clico em salvar, se estiver tudo ok, ele fala aqui, ó, admissão do trabalhador incluída com sucesso, né? Então tá lá os dados do trabalhador, né? Matrícula, perfeito, deu tudo certo. E agora nós vamos fazer informações sobre a folha de pagamento. Agora que eu já tenho o meu trabalhador, já tenho o empregado, já tenho as tabelas informadas, só agora que eu consigo informar uma folha de pagamento. Você vê que uma coisa depende de outra. Para eu conseguir informar o salário, eu tenho que ter informado quem? O trabalhador, obviamente. E para conseguir informar o trabalhador, eu tenho que ter informado o quê? As tabelas que nós trabalhamos aí, né? Beleza. Então tá lá, folha de pagamento. Eu venho aqui em folha de pagamento, gestão da folha. Legal. Nesse caso aqui, ela já está aberta. Ela já está aberta e você vai trabalhar, por exemplo, aqui, ó, nesse mês de outubro, né? E aí eu venho aqui embaixo, trabalhadores, aí vai abrir essa janela, remuneração devida ou pagamentos. Nesse caso, é remuneração devida que eu vou informar. E aí, situação aberta, vamos informar a remuneração de quem? Desse empregado. Acabamos de registrar, de admitir esse empregado, né? E aí clico em informar remuneração. E aí, para informar a remuneração, o que eu tenho que informar? Tenho que incluir aquelas rubricas que eu já registrei, já inseri na tabela de rubricas. Lembra? Rubrica de salário, e nesse exemplo hipotético, né? E rubrica de desconto da Previdência Social. Então está lá, incluir rubrica, clico, e aí eu vou preencher os dados. Aqui a tabela de rubrica, você lembra do salário era 1, né? E o código de rubrica era, desculpa, a tabela de rubrica naquele caso era A, o código de rubrica era 1, né? Então vamos lá, incluindo todas as informações. É A, código de rubrica 1, valor total 2, beleza? Aqui quantidade e fator da rubrica, nesse caso, não caberia, né? Quantidade seria, por exemplo, hora extra, por exemplo, rubrica hora extra, quantas horas extra a pessoa fez, né? Qual percentual seria o fator, né? Mas nesse caso não caberia. Muito bem. Olha aqui, né? Eu venho e incluir. Depois que eu coloquei tabela de rubrica, o código de rubrica, o valor total, venho aqui em incluir. Quando eu clico, legal, já tem uma rubrica incluída ali de R$2.000, que é o salário da pessoa. Mas vamos colocar agora o desconto da Previdência Social. Vou incluir outra rubrica, né?
Está aqui. Eu coloquei a tabela A, lembra? E o desconto de Previdência Social era código 2. Se você fizer os cálculos, né, vai dar aí R$ 163,50. Coloquei lá o valor do desconto da Previdência, né? E vamos lá em incluir. Beleza, então você vê que tem um vencimento salário e o desconto, que é o desconto de contribuição previdenciária. Então, praticamente minha folha é essa, eu só tenho esse empregado, só tenho essas duas rubricas, e eu venho aqui salvo, venho aqui em salvar. Quando vem em salvar, operação realizada com sucesso. Esse evento, o evento foi enviado. O evento foi enviado, mas a folha não foi fechada ainda. Porque, de repente, eu tenho mais de um empregado, tenho 2, 3, 4, então eu vou enviando os empregados que eu tenho. Quando está tudo certo, tudo ok, aí sim que eu vou encerrar a folha. Inclusive, eu vou encerrar a folha depois que eu enviei, né, os dados, se for o caso, de comercialização de produção rural. Isso a gente vai falar num próximo vídeo ainda, tá? Mas aqui você vai enviar os dados dos trabalhadores e vai enviar os dados da comercialização de produção rural. Você vem aqui, encerra a folha, vai aparecer esse questionário, ele já vem respondido por padrão, você confere se está certo, se estiver tudo certinho, clica aqui em salvar. Olha o que aconteceu, situação da folha, beleza, está fechada a sua folha, você já mandou então a sua folha de pagamento, né? E aquelas informações, elas vão para onde mesmo? Vão para a DCTF Web, que possibilita você emitir o quê? Emitir o DARF, né? Se eu quiser conferir, ver os totalizadores, eu vim aqui em totalizadores, né? Folha de pagamento, totalizadores, eu venho aqui em empregador, contribuições previdenciárias, e aí vai aparecer esse campo para fazer a pesquisa. Nesse caso, eu quero pesquisar a competência 10, o período de apuração 10 de 2021. Vem aqui pesquisar, legal, né? Apareceu realmente o que eu informei, R$ 2.000 de base de cálculo de contribuição previdenciária. Vem aqui, né, o valor descontado, o valor calculado, que é o próprio R$ 163,50. Então está tudo certo, né? Só se eu quiser mesmo conferir, né? E aí o totalizador está aqui das contribuições sociais, porque além de eu ter que pagar o que eu descontei do meu empregado, né, aqueles R$ 163,50, eu tenho que pagar também os terceiros. Aí o sistema já fez o cálculo de terceiro. Mas como que ele sabe, né, quais são os terceiros que eu tenho que pagar? Você informou ali naquela tabela de lotação, lembra? Né? Alguns minutos atrás, volta alguns minutos se você não lembra, né? Está lá, né? Então por isso que ele calculou certinho aqui, né, o salário de educação e o INCRA, né? Agora, um detalhe importante, nós vimos aqui, né, que a empresa ela pode optar em declarar sobre a folha de salários e pode optar em declarar, né, a pagar a contribuição previdenciária substitutiva. Nesse exemplo que nós trabalhamos agora com vocês, foi a empresa que foi o produtor rural pessoa física que optou a trabalhar com a substitutiva sobre a comercialização dos produtos rurais, né? Agora, a pessoa física, o produtor rural pessoa física, ele pode optar a recolher as contribuições previdenciárias da forma convencional. Convencional como? Sobre a folha de salários. Então está lá o artigo 25, parágrafo 13 da Lei 8.212. Ela fala o seguinte, olha, o produtor rural pessoa física poderá optar por contribuir na forma prevista do caput desse artigo, na forma do inciso 1 e 2 do caput do artigo 22 dessa lei, manifestando sua opção mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa a janeiro de cada ano ou a primeira competência subsequente ao início da atividade rural
e será irretratável para todo o ano calendário. Então, você começou em janeiro ali, né, e você optou a contribuir pela substitutiva, pela comercialização dos produtos rurais, durante todo aquele ano calendário você vai ter que fazer essa opção, você vai ter que recolher dessa forma, na verdade, né? Ou ao contrário, se você optou a recolher sobre a folha de salário e não sobre a comercialização, então durante todo aquele ano calendário, você vai ter que fazer a tributação desta forma. Está aqui, né, essa opção, encontra-se aqui no cadastro, né? Você vai optar ou sobre a comercialização da produção ou sobre a folha de pagamento, né? Só que tem um detalhe importante, né? Isso aqui está na solução de consulta COSIT 291 da Receita Federal. É o seguinte, olha, vai abranger todos os imóveis, né? Essa opção, a opção abrangerá todos os imóveis em que o produtor rural, pessoa física, exerça atividade rural, né? Então, eu posso optar por contribuir sobre a folha? Posso. Ah, mas eu só quero que este KIPF, só estabelecimento KIPF, contribua sobre a folha, o resto não, não pode, né? Você optou sobre a folha, essa opção estende-se a todos os imóveis que o produtor rural, pessoa física, exerce atividade rural. Outro detalhe importante também é uma declaração a adquirente. Então, você, produtor rural, pessoa física, que recolhe sobre a folha, você não vai, então, ser descontado da Previdência quando você comercializa produto rural com pessoa jurídica, por exemplo. Então, para que você não seja descontado, essa é uma obrigação, você tem que apresentar uma declaração de que você já recolhe sobre a folha. Você não pode ser descontado, né? O adquirente vai só pagar o cenário o adquirente tem que pagar, né? Ele vai pagar, a gente vai falar como é feito esse pagamento em uma videoaula posterior, né? Então, essa declaração também não é uma declaração qualquer. Você tem o anexo da IN 971. Então, olha lá, o produtor rural, pessoa física, deverá apresentar à empresa adquirente, para ele não ser retido, né? Com o signatário cooperativo, a declaração de que recolhe as contribuições previstas no inciso 1 e 2 do artigo 22 da Lei 8.212, conforme modelo constante no anexo 20 da IN 971 de 2009. Essa declaração, da mesma forma que a opção é anual. Então, apresenta lá a declaração e vale para o ano inteiro, né? Porque, como a opção é para o ano inteiro, basta apresentar ali uma declaração. Vamos supor que ele vende todo mês para o mercado da cidade, olha. Ele apresenta aquela declaração, que aquela declaração serve para o ano inteiro, né? Só para você ver a carinha da declaração está aqui, né? Onde você pega na internet, anexo 20 da Instrução Normativa da Receita Federal, número 971, né? Legal. E vamos falar aqui um pouquinho também sobre os cálculos, né? Cálculo. Quando você apura sobre a comercialização de produtos rurais, o que acontece? A Previdência Social ela incide sobre a comercialização, que é aquele 1,2%, que é da Previdência, 0,1%, que é do seguro de acidente de trabalho, o GILRAT ou RAT, e 0,2%, que é o Senar. Beleza? Legal. Lembrando que a FPS é 604, código terceiro é 0003 e a base de cálculo é a própria comercialização dos produtos rurais. Já o salário de educação e o INCRA, a base de cálculo é sobre a folha de pagamento. Tranquilo, né? Já quando a apuração é sobre a folha de pagamento, ele opta, ao invés de recolher sobre a comercialização, ele recolhe sobre a folha de pagamento. O FPAS é 787, código 3000003. Ele vai recolher sobre a folha o quê? A forma convencional, né? 20% sobre a remuneração, aquele GILRAT variável, 1, 2 ou 3, 2,5% de salário de educação, que é a mesma base de cálculo que aqui, né? E 0,2% de INCRA.
Agora, a comercialização de produção rural incide alguma coisa? Vai incidir o quê? O 0,2% do Senar, né? Então, vai incidir sobre a comercialização sempre 0,2%. Sempre vai ter Senar quando é feito, mesmo quando a empresa faz apuração sobre a folha de pagamento. E o Senar, ele incide sobre a comercialização de produtos rurais, tá? Então tá lá, né? Em resumo, tanto na apuração sobre a comercialização de produção rural, quanto na apuração sobre a folha de pagamento, a alíquota de 0,2% de Senar incide sobre a comercialização da produção rural, né? Agora, nós temos uma peculiaridade. Então, no caso em que o produtor rural, pessoa física, ele optou pela folha de pagamento, isso nós vamos ver também em um vídeo posterior, né? Nas situações previstas de subrrogação, então quando ele vende produto rural para o mercado, para uma pessoa jurídica, para um restaurante, né, que é uma pessoa jurídica, a empresa que adquiriu é quem deverá recolher os 0,2% de Senar sobre o valor da comercialização da produção rural, né? Como que ele faz? A gente vai ver naquele vídeo, daqui para um vídeo posterior, ele faz uma GPS avulsa no código 2615. Então, essa empresa que deverá declarar a comercialização na EFD-INF. Beleza. E nas situações previstas em que não há subrrogação, então o produtor rural vendeu para consumidor final, né, produtor rural, pessoa física, vendeu para consumidor final, então não há subrrogação, né? É o próprio produtor rural, pessoa física, que deve emitir uma GPS avulsa no código 2712 e fazer esse recolhimento de 0,2% sobre a comercialização, tá? É interessante você que trabalha com essa parte, né, de social, você ler o manual de social, ler as documentações técnicas, tudo isso está disponível na internet, ali na página do E-Social, né? Entra na página E-Social, documentação técnica, e aí lá outros manuais, e nós vamos encontrar o quê? O manual do quê? Manual do E-Social Web Geral Empresas. Você pode também encontrar o manual de orientação do E-Social simplificado, né? E para o nosso amigo segurado especial, também, né, nós temos um manual do segurado especial. E se você gostou, dá um like, compartilhe as nossas aulas e inscreva-se no canal do Sistema CNA Senar. Bom trabalho e até uma próxima videoaula.